Boa tarde a todos. Começamos nosso encontro hoje e vamos tratar de um tema interessante e às vezes que complica a vida dos estudantes de inglês. Existem com todos os idiomas, né, que são os false friends, ou os falsos amigos, né, os falsos cognatos. O que é isso? São palavras que existem em dois idiomas que geralmente são semelhantes na escrita ou na pronúncia e que costumam ter significados, às vezes, bastante diferentes. Nós temos um caso, né, interessante, que é o português de Portugal, onde eles usam rapariga como uma moça jovem, e nós usamos rapariga no Brasil como sentido de prostituta, né? Então, assim, false friends é isso, são palavras que você tem que ter cuidado, porque eles estão achando que está falando de uma forma e está falando de outra, ok? O conceito básico é isso. E aqui nós vamos diretos ao assunto, tá? Vocês vão ver apresentação em forma bilíngue, tá? E eu coloquei, em alguns casos, coloquei pronúncia também, tá? Vocês estão vendo minha tela então, né? Sim. Eu coloco a bandeira britânica, a bandeira brasileira e a britânica, que é uma sequência, né, para vocês entenderem. Quando os britânicos querem dizer o que para nós significaria real, verdadeiro, eles usam actual. Actual. Show. Ok? Que parece muito com o nosso. Esse primeiro eu vou dar um destaque maior tá, para a gente poder, né, entender a metodologia. E quando nós falamos atual, né, se nós vimos o inglês falando actual, nós corremos o risco de entender como atual, né? E atual, para eles lá, é currency, que é o corrente, né? Certinho? Current, current. A pronúncia está aqui. É lógico, mais uma vez, eu não vou cansar de pedir para esse material tem que ser retornado, né? Vai ter em torno de 40 a 50 phrasal verbs aqui. Eu vou usar aqui em torno de... Nós utilizamos um tempo, aquelas dicas, eu vou utilizar aqui em torno de 30 minutos, tá legal? Para a gente não desgastar muito com isso. Mas eu vou tentar ser rápido também. Notaram aí? Você sabia disso, Lígia? Você tinha conhecimento desse tipo de palavra que às vezes causa essa diferença entre um significado e outro? Você sabia, Não. Eu vi Islane? ontem, né, que Sim. nesse aí que você postou, mas eu não tinha Uhum. conhecimento, não. É lógico que aqui não esgota o assunto, mas eu coloquei aqueles principais, o que são. É lógico que tem uns que não tem nada a ver. Então, coloquei aqueles que parecem mais, entendeu? Que a gente usa mais no nosso cotidiano, tá? Actually, actually, actual. Gente, Chu. actually, chu. Ah, Significa na verdade. Gente, a gente vai ouvir demais. A gente vai ouvir demais o actually. Posso garantir para vocês. Eu vou até me permitir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui só para vocês verem. Como é que chama? You English. Só um minutinho. Só para começando aqui, para gente colocar só no inglês americano para ficar mais rápido, tá? Eu achei com dois, achei com, não, é com dois L's? Tá bom, dois L's. dois L's, actually. É muito falado, tá? São 917 mil. Mas vamos lá, só para a gente ouvir umas 3 ou 4 aqui. It took me years to figure out what actually happened. Isso acontece, né, em anos, né, e parece que e acho que, né, acontece, na verdade está acontecendo, tá? Uma coisa assim. Não vamos para a tradução, não. Here's what happened. Yeah. So we can actually create a new. Então, você pode, né, na verdade, criar uma nova geração de smart drugs, né, de drogas inteligentes, né? Tá vendo? Pode, na verdade, né, actually. Só mais um aqui para a gente poder encerrar. You have to harness them into a work that is actually useful. Na verdade, isso é útil, né? Um trabalho que, na verdade, seja útil, ok? Viram aí? Sim. Ok? Então, actually
Então, não é atualidade, não. Tá ok? Nós temos que ter esse tipo de divisão. Né? Actually é na verdade. E atualmente é currently, ou nowadays. Nowadays a gente usa mais para hoje em dia, tá? Nowadays. Ok? Conheci essas palavras, Gislane? Nowadays? Conhecia, mas eu ficava confundindo com atualmente, né? Exatamente. Vamos lá, agora vamos dar um mais rápido aqui. Alms, esmola. Almas, souls. Né? Vocês conhecem aquele, né? SOS? O que significa? Sabe o que significa? SOS? Sabe, Rosiane? Não. A sigla não. Save our souls. Save our souls. Salve nossas almas? Exatamente. O SOS é isso. Já tá na paz das socorro, almas. né? É o socorro, né? Salve nossas almas. SOS. O Júnior já está na situação, né? O socorro é isso. Você está na hora da morte, né? Então, não esqueça, Legal. gente. Observe bem. Alms é esmola, tá? Almas. E almas, né? Em português é souls, tá? Alumnos. Alumnus. Aqui, ó. Alumnus. A pronúncia, gente, olha. Gente, eu sempre lembro vocês da pronúncia. Olha para você ver aqui. Qual que é a sílaba forte, né? Lá, né? Alumnus. Esse aqui, ele não tem muita força, não. Alumnus. Tá vendo? Alumnus. É o aluno já formado, gente. Tá? É o aluno que já fez a faculdade, já formou. E o aluno, né, igual nós somos alunos, estudantes, né, é o student, pupil. Aí tem o pupil também, tá vendo? É pupil. Ok? Student and pupil. Certinho? Então, se vocês virem lá essa palavra alunos, vocês vão lembrar de aluno, mas que é aluno já formado. Acumular, juntar. Amassar é to crush. Ok? Como será que é acumulador? Hein? A massa, acumulador. Acumular, juntar, deve ser alguma coisa por aí. Vamos ver aqui agora. Eu vou olhar aqui. Eu já estou olhando também aqui. A gente olha aqui. Então. A massa é acumulador. Vamos ver o que acontece aqui. Acumulador. Talvez seja outro sentido também, né? Accumulator. Eles usam accumulator. Leitor. Entendeu? Não tem nada a ver com aquela palavra, não. Gente, e o to crush é o amassar, né? É muito usado hoje para os namorados, né? É meu crush, né? Vocês já ouviram falar, né? Não é do nosso tempo, não, são um pouquinho. Fulano é meu crush. Na verdade, é meu amasso, né? Na verdade, certo? E também vocês lembram. Entendi o que significa. Eu não sabia que era amasso. O significado. Eu também não. Não, a gente vê os jovens falando meu crush, agora que eu entendi o que é. Tá vendo? Nossos encontros também são culturais, né? E tem também, gente, aquela opção aquele refrigerante de laranja antigo, né? Não sei se vocês lembram do crush. Crush. Sim. É o nosso crush, né? É a laranja amassada. Crush. Tipo suco, né? Suco da laranja. É o suco amassado, entendeu? Tá bom? A pronúncia é crush. SH, né? Tem esse S grandão aqui. Tá bom? Vamos continuar? Vamos tentar ir mais rápido. Eu estou tentando ir mais rápido, mas sempre acontece uma novidade, não tem jeito de parar. Mas como não tem pressa. Anthem.
É o hino do Brasil, o hino americano, anthem, anthem. Né? Fechando a boca no final, né? Boca fechada, anthem. É? E antena é antena mesmo, né? Só tem 2 N's, tá legal? Antena, ok? Antena, ok? A sílaba forte aqui, né? Antena, certo? Antena. Vamos lá. Application. Gente, muito utilizado, gente. Tudo que você faz nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, país de língua inglesa, se você vai fazer um visto, você vai aplicar para um visto. Se você vai fazer uma matrícula na escola, né, você vai candidatar a alguma coisa, você vai fazer uma application, que seria uma inscrição. Entendeu? Por exemplo, o meu filho aplicou para permanência de mais 6 meses no Canadá. Ok? Ele tem que fazer uma application. Entendeu? Application. Então, é muito utilizado. Tá? Ele aplicou para poder trabalhar não sei aonde, entendeu? Ele se candidatou, como se fosse um candidato à vista, alguma coisa assim. E a aplicação financeira, que a gente sempre tem essa noção, né? Então, application não tem nada a ver com finança, não, tá, gente? Tá? Você tem application do Banco Brasil? Não tem nada de application do Banco Brasil, não. É financial investment. Certinho? Então, se alguém te perguntar, Lígia, você tem application no Banco Brasil? Eu falo, não, meu amigo, não tem application no Banco Brasil, não. Eu tenho financial investment, ok? Já passei da idade da application, da inscrição. Nossa, já passei. Certo. Beleza, vamos lá, rapidinho. Argument. Discussão. Argument. Aqui no inglês não tem o R, não, né? Argument. Ele dá uma... E agora é argument. Essa palavra eu aprendi lá no Canadá. Quando eu fui a primeira vez, em 2017, eu morei na casa de uma mulher, de uma jovem lá, e ela tinha uma irmã até muito interessante, muito simpática e tudo, mas ela era casada com um cara e eles viviam brigando, sabe? Então, ela com esse marido dela. Então, quando ela brigava e fugia para a casa dessa irmã dela. Então, a menina, para justificar para mim, a minha irmã está aqui e ela arguing com o marido dela lá, o her husband lá. Eu falei, tudo bem, ok. Nada a ver, né? Ela só justificando. Então, argument, é briga mesmo, é discussão, tá? E argumento é reason, ponto de vista, né? Point of view. Você já conhece ponto de vista, né? Certo? Você conhecia ponto de vista, Lígia? Point of view? Não, in my point of view, você pode dizer, né? Flávio, in my point of view. Aí você fala em português, né? Mas você pode dizer, em meu ponto de vista, é point of view. Ok? Então, gente, discussão, briga, né? Bate-boca, né? Argument. Assist. Ajudar, dar suporte, dar apoio. Gente, nós não vamos decorar tudo isso, entendeu? Nós vamos só entender que existe e quando você vir, assiste, você vai abrir, né? Como diz o outro, vai esticar as orelhas, né? Vai ficar esperto, né? Entendeu? Quando virem palavras que são possíveis, falsos cognatos, né? É lógico que todo mundo comete esse erro, tá? Isso aí a gente vai errar, não tem erro. Então, to assist, né? Eu vou ajudar, né? Dar suporte, dar apoio. E assistir tem duas, né? Pode ser to attend, que é participar, assistir, e to watch, que é assistir televisão, né? Balcony. Balcony é a sacada, tá, gente? Isso aqui é tradicional. E aquele balcão, o balcão da cozinha, certo? Aquele balcão que a gente corta as coisas lá, é o counter. Certo? É tipo um contador, né? Seria um contador, tá? Uma coisa assim. É o que a gente, né, mede lá as coisas. Esse eu sabia. Balcony eu sabia que era sacada. E balcony, e counter, balcão. Não, esse eu não sabia. Certo. Principalmente o balcão da... aliás, nós vimos um diálogo desse. É um diálogo desse aí um dia sobre counter. É balcão, né? É o balcão mesmo. Né?
Beef, carne bovina. Beef steak. A gente confunde muito, né? Então, beef é carne bovina. Se quiser falar que carne bovina, é beef. E quer falar beef é steak. Quando você viaja, eles te perguntam, as aeromoças te perguntam, steak or chicken? Steak or chicken? É isso. Não é? Quem já viajou já sabe, elas perguntam. Você quer de boi? Você quer carne? Você quer de boi ou de frango? Né? Steak or chicken? Eu, quando viajei a primeira vez, eu não sabia nada de inglês. Até hoje eu não sei, mas era pior ainda. Tem 30 anos isso. Chegou a aeromoça lá, steak or chicken? Steak or chicken? Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher está falando? Agora eu sei, né? Bottom. É a parte inferior, né? O bumbum, a bunda, né? Bumbum. Bottom. Bottom. E tem o botão que é o button, o botão, né? Certo? Esse aqui não tem muito. College. É a faculdade. E colégio é school. High school. E high school? High school também é a mesma coisa, é escola também de segundo grau, né? Segundo grau. Certo? A high school é segundo grau, parece. É fundamental e segundo grau. Tem um detalhezinho aí, a cabeça agora eu não lembro. Mas a gente pode ver isso depois. Commodity. Mercadoria. Certo? Aí isso é famoso, né? As commodities, né? Subindo, né? O Brasil fez sucesso com a commodities, né? Não sei o quê, né? E não é comodidade, né, gente? Comodidade é convenience. Gente, observem aqui. O curso lá de Fernando, ela usa a metodologia da pronúncia como se fosse em português, certo? Eu acho até interessante, mas eu acho que se a pessoa começar a conhecer os sons e entender, para a pessoa poder ler, fica legal. Lê para mim aqui, Lígia. Convenience. Convenience, né? Convenience. Esse é aquele que parece A, que parece E, né? Convenience, né? Convenience. O forte é aqui, né? No V, né? Convenience. O E é mudo, né? Convenience. Então, esse com aqui, ó, pronuncia convenience, ok? Confident. Eu fiquei muito satisfeito quando eu estava estudando em 2017 lá, e o professor falou comigo que aquele semestre eu tinha adquirido mais, eu estava mais confiante, né? Confident. Flávio is more confident. Eu fiquei assim, muito satisfeito, né? Mais confiante, né? Falando. Sabia quase nada, mas estava levando. Confident. Ok? E o confidente, né? Aquela pessoa que você fala é o confident. Confident. Gente, é quase igual, tá? É quase igual. Confident. Olha para vocês verem aqui. A diferença que tem aqui é só o schwa, certo? Mas também tem aquele... É um pouquinho mais prolongado, né? Confident. Não dá para a gente saber, não, tá? Isso aqui é só a perfeição mesmo. Eu acho que na nossa cidade não dá para chegar para distinguir, não. Vai ter que ser no contexto mesmo, tá? Confident. Ok? Mas é só para a gente saber que tem os dois, né? Confidante e confidante, né? Dá para a gente poder. Contest, competição, concurso, né? A contenda, né? E contestar é to impeach, to impugn, to controvert, né? Contestar. Impeachment, né, gente? Impeachment está de contestamento, né? Impeachment. Impeach. Costume. Aqui, ó, gente. Costume. Eu coloquei muitas pronúncias aqui, gente. Olha, costume. Lê para nós aí, Rosiane. Costume. Lê para nós aí. Gislane. Gislane. Costume. Aqui vocês verem que esses detalhes aqui, tá? O americano ele dá um acréscimo. Isso, gente, isso é perfeição. Eu estou mostrando. Isso é questão para a gente poder
assim, para a gente poder ver como é que funciona. Mas não é o caso. Nós não vamos chegar nessa perfeição. Acho muito difícil, sem querer desprezar a competência de cada um aí, mas costume. Eu acho que costume fica legal. Costume, né? E o costume, gente, é o custom, né? É o hábito, né? Certinho? Vocês conheciam esses costume? Não. Fantasia, disfarce, tá? Costume, né? Que a gente, olha, é escrito igualzinho, né, gente? Olha para vocês verem. É. Então, você, né, É a mesma, não é? Ah, idêntico, idêntico. Mas o significado é totalmente diferente. é. Disfarce, Nossa, essa aí me pegava. pegar, não pega todo mundo. Ah, Pega todo mundo. Data, data, data. E date, namorar. Ok? Daí. Assim, né? É só lembrar, né? Data são os dados, né? Data. Porque a gente fala data, né? Data prévia, data não sei o quê, não tem esse negócio? Certo? Data prévia, a gente não fala, né? Data não sei o quê lá. Data SUS, né? Mas, na verdade, a pronúncia é data. Data SUS, né? Data prévia, né? Mas deixa eu falar. Agora, a data mesmo é a date, né? What's the date, né? Qual a data? Ok? Gente, education é instrução, formação escolar. Educação, boas maneiras, é politeness, ou polite, né? Good manners, ok? Politeness. É uma pessoa educada, né? A pessoa, né? É uma educação. Polite, né? Então, você quer falar que a pessoa é muito, né, educada, você não vai falar que ela tem education, não. Você fala, não, Flávio é um cara polido, polite. Né? Flávio, nada a ver, eu não sou nada polido, né? Mas tudo bem, né? Quiser falar que a pessoa é educada, né? Nossa, a pessoa é tão educada, né? Falar, a pessoa é tão polite, entendeu? Né? Ela tem muito boa educação, então é politeness, né? Vocês conhecem esse sufixo ness? Não, né? Não. Eu acho que eu tenho alguma coisa lá dele já pronta lá na nossa biblioteca. Depois você corre lá, Lígia. Lígia que gosta mais de visitar a biblioteca, então depois dá uma olhadinha lá, acho que tem esse sufixo lá. Ele é muito interessante, tá? Ele dá um ar assim de... Por exemplo, educado é polite, né? Quando você acrescenta o ness, vai para a educação, entendeu? Isso é uma coisa assim, mais abstrata, tá? Enroll, que é matricular na escola, né? Inscrever, enroll, certinho? Enrolar, roll out. Eventually. Finalmente, consequentemente. E, eventualmente, occasionally. Lê para nós aí, um de vocês aí, lê para nós aí. Education. Education. Occasionally. Occasionally. É isso aí, Gil. Tá aí, né? Esse aqui é occasionally. Esse aqui é quase que é um occasionally. Bem preguiçoso, tá, gente? Occasionally. O que interessa é isso aqui, occasionally. Exit. Todo mundo conhece, né, gente? Mas não pode conhecer com êxito, né? Que é sucesso. Success. Né? Exit. Tem duas pronúncias, né? Exit ou exit. Ok? Exit. Essa é legal também. Exquisite. Requintado, delicado. Certo? Você pode colocar também assim, eu sempre esqueço na hora que eu vou falar a palavra, mas assim, é uma pessoa que é muito requintado mesmo. Requintado acho que é o melhor. E esquisito é weird, strange. Sempre lembrando, né, que tem strange, não tem nada a ver com estrangeiro, não, viu, gente? Tá? Acho que tem na frente aí, tem. Não. Strange. Exquisite. Então, se me falar que eu sou um cara exquisite, eu vou ficar satisfeito, tá bom? Estranho também, né? Strange. Não, você falar que eu sou um cara estranho, aí não. Strange. Strange. Esquisito.
Essa aqui é famosa, não sei se você já conhece, né? Fabric, Fabric. tecido. E fábrica, factory. Ok? Aham. Fate, destiny. É o destino, né? Certo? Fate, destiny. Pode ser fate ou destiny, é um fato, né? E tem um fato que é fact, event, happening, acontecimento, ok? Que é bem complicado, né? Porque a gente tem que grip, Segurar. segurar forte, né? Grip, segura forte na mão da pessoa lá, tal. Grip, né? Agarrou, né? E a gripe é flu, de influenza, né? Ah, tá. De Meu É Deus. por isso que vem a influenza? Exatamente, flu. Não É. sabia. Tá vendo? E interessante, Também e interessante que eles têm a gripe e tem o famoso cold, que é o resfriado. Então, assim, o cold, o resfriado é uma gripe mais fraca, né? Então, Cold. então você tem duas formas de dizer, não, I have a cold, eu tenho um resfriado. I have a flu, entendeu? Ah, tá. Certo? Então, cold é para resfriado. E gripe é flu. Flu. De influenza mesmo, tá? Uhum. É muita coisa, né, que a gente... Gente, eu estava falando com a Lígia antes, a questão a respeito dos diálogos. Depois vamos falar sobre eles aqui também, uns 5 minutinhos. Se a gente não acrescentar conteúdo, a gente, cada dia que passa os diálogos, vai ficando mais difícil para a gente. Aqueles são diálogozinho, uma mãozinha na chupeta, né? É basiquinho, né? Mas na hora de começar a apertar, igual esse que a gente vê lá no Youglish, né? Lá, aí o negócio aperta. Tá? Good morning, né? How are you? Isso é fácil, né? I am Toronto, aí qualquer um sabe, mas é para a gente ir vendo. Então, assim, eu defendo aquela ideia de ir fazendo os diálogos, mas acrescentando conteúdo, idiom, expressão idiomática. Idioma é language. Beleza, Gilano? Language. Fácil, né? Language. O G, gente. O G é o de G, né? De G. Language. Depois, gente, o pessoal tem aquela mania de querer falar, vamos falar rápido, colar frase. Isso é importante, gente, para quem sabe, para nós que estamos começando, entendeu? Vamos aprender o primeiro, depois a gente vai começar a colar a palavra na outra, misturar. A gente fala, e tem hora que dá, mas tem hora que a gente tem que recuar. Fernando gravou um vídeo lá para a escola dele, eu não vou passar, porque ele mandou para mim, eu posso até passar para vocês, mas não vou passar porque eu não falei com ele, acho que é sem graça, né? Mas na próxima aula eu vou pedir para passar para vocês verem, certo? E aí ficou legal, my name is Fernando, não sei o quê, meu nome tal. Ficou legal. Mas a gente vê claramente que é um iniciante ainda. Eu não sei se é as câmeras também, né, que atrapalharam um pouco, né? Mas assim, é só para ver, para poder entender. É lógico que ele está mais evoluído, mas precisa ainda de dar mais um up, não tem jeito. Então, o up é lendo mesmo. Essa aqui, né? Ingenuity. Essa a gente quase nem usa. Ingenuity. Ela é difícil falar. Ingenuity, né? A gente acha que é ingenuidade, né, gente? Acha, mas não é. É um cara engenhoso. Flávio is ingenuity, né? Eu não canso de me elogiar, né, gente? Ingenuity, engenhoso, criativo, né? Nada de criativo, nada de engenhoso. Vocês têm bancário engenhoso, criativo, né? E bancário geralmente trabalha lendo leak, né? Lá, instrução lá, não sei o quê, tá tudo escrito lá, tá? Engenhosidade, tá? Ingenuity. Ingenuidade, gente, é verdance. Verdance é aqueles verde, né? Pessoa verde, né? Ingênua, né? Greenness. Você lembra dessa palavra green aqui, gente? Lembra? De cores? Green. É verde? Verde. Quando a gente fala assim, quando você vai trabalhar, quando você entra no banco, né, você é uma pessoa verde, né? Greenness. Entendeu? Ingênua, greenness.
Olha para vocês verem que legal aqui. Certo? Né? Essa menina é Barriga muito verde verde. aí. Essa menina é muito verde. É barriga verde, exatamente. Greenness, né? E o Mas sufixo de novo aí, né? Nessa daqui de novo também. É um sufixo importante. Naivety. Essa é difícil. Eu tinha que ter colocado essa pronúncia aqui. Essa pronúncia aqui não é... Ah, depois a gente vê isso aí. Porque essa naivety... Não, eu vou pegar essa pronúncia aqui, que eu preciso dela também para mim. Isso também, não é só para vocês, não. Eu acho que não, eu acho que nem vai ter ela como advérbio, não. Mas vamos ver aqui. Não, eu acho que é I aqui, né? Não, naivety. Naivety. Aqui. Naivety. 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 O acento é aqui, gente. Ó. Eu vou até colocar isso lá. Naivety. Eu vou até colocar ele lá, tá? Naivety. 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 Dá licença, deixa eu voltar aqui, porque esse aqui é importante. Naivety. Ok? Ok. Aqui, ó. Naive. Naive. Deixa eu tentar ver se eu tenho aqui o dicionário de português também aqui, para vocês verem. Naive é ingênuo, né? Tá vendo aí? Naive. 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 Então, gente, mas o que o pessoal usa mais é esse aqui, tá? Naive. Tá? Que é o mais utilizado. Quando você quer falar de ingenuidade, eles usam mais o naive, tá? Eu acho que é o mais recomendado nesse caso aqui. Mas é só para a gente poder, né? Só para a gente poder entender aqui. Gente, deixa eu ver quantos que faltam. Eita, faltam mais alguns. Mas nós vamos parar por aqui. Bom, vamos levar mais uns 10 minutinhos aqui, que hoje teve extra. Então, ponteiro. Gente, se por acaso alguém precisar ir, é só falar, tá, gente? Que eu vou levando. Já, aqui, ó, ingênuo. Eu já tinha aqui, ó. Eu nem lembrava. Naive, ok? Injury. Gente, machucado, ferimento. Injúria, insult. Ok? Você cometeu injúria, você insultou. Injury. É o machucado. Esse é interessante, gente. Ó. Journal. É o diário. Você vai fazer uma viagem, faz um diário, entendeu? É journal. O jornal é newspaper. Ok? Sabia, Lígia, dessa? Do newspaper eu sabia que jornal era. Agora, esse do diário eu não sabia. Se você visse escrito, você achava que é jornal, não ia? Né, Gilmar? Exatamente. Lamp, gente, é luminária. E lâmpada é light bulb. Ok? Large. Gente, esse negócio de largo, longo, comprido, nós vamos dar uma olhadinha depois, que isso é meio, às vezes complica, tá? Large, grande, espaçoso, largo. Largo é wide, tá? Tem esses detalhes aí. Então, roupa lá mesmo, nas etiquetas, costuma vir assim, large, não sei o quê. Mas aí é o tamanho, né? O tamanho grande, pequeno. Tem como L. É large. É large. Large. X-large. Grande, né? Que é o grande dele. X-large. Extra large. Exatamente. Extra grande, né? Isso.
Tem os É, small, tem. né? Ok, tá. É small. Lecture, palestra. Leitura, reading. Rapidinho, né? Legend, gente, é fácil, né, gente? Lenda e legenda, subtitle. Subtitle. Legend, subtitle. Essa aqui é famosa, né? Library, biblioteca. Library, né? Livraria, bookstore. Store, bookstore. Lunch, almoço. Lunch, snack. Mayor, prefeito. Maior, bigger. Ok? Mayor. Meia. Novel, romance. Novela, soap opera. Soap Olha. opera. Ópera sabão, tá? Sabe por que novela chama ópera sabão? É porque Não. as novelas americanas, o patrocinador era uma fábrica de sabão lá, deve ser Omo, alguma coisa. Depois colocaram soap opera, ópera sabão. Essa é a história, né? Coisa esquisita, né? Cultura super inútil, mas é soap opera. Soap É opera. bom para gravar. Exatamente, Talvez, soap opera, é. novela, tá? Esse tipo de coisa ajuda, né? E o novela é o romance, tá? Parent, nós já falamos, né? Pai ou mãe, parente, relative. Pasta, macarrão, gente. Pasta é macarrão. E a pasta de colocar coisa é folder ou briefcase. Ok? Políticas, diretrizes. Polícia, Police. Eu sabia. Os americanos têm uns respeito com polícia, né? Eles treinam nas bases. Policial lá é respeitado. Essa aqui é interessante também. Prejudice. Preconceito, gente. É muito famoso, a gente vê muito falando sobre. E prejuízo é damage, harm. São duas palavras. Harm é causar dano, né? E damage, causar dano. E harm é causar prejuízo. Pretend, famoso, né, gente? Fingir. E pretender, to intend. Fingir. Gente, eu tenho assim, por exemplo, eu pretendo viajar ano que vem. Um exemplo, certo? É lógico que eu não posso colocar pretend, é claro. Eu tenho que colocar I intend. Mas sabe o que eu prefiro usar? I have plan. Eu tenho plano. I have plan to travel next year. Entendeu? I have plan. E assim, entende? É muito chatinho, é muito, sei lá. Gente, a gente adapta de acordo com a vida da gente, entendeu? O estudo da língua é assim. Não é? I have planned to travel next year. Eu posso dizer, I intend to travel next year. Concorda? Essa aqui é a famosa, né? Push, empurrar. A gente sempre vai errar, não tem jeito. Eu sempre empurro, você puxa, não tem jeito. É push, empurrar e puxar. Realize. Gente, essa cai demais, é muito... Atenção nessa aqui, realize, perceber. I realized, eu percebi. Realizar é accomplish. Accomplishment, realização. Accomplish. É muito difícil falar, não. Accomplish. Realize. Isso é importante, tá, gente? Você viu que tem coisa aí. A maioria, 90% aí é muito importante, gente. Reclaim. Né? Reclaim, recuperar, reaver. Reclamar é complain. Tá? Vocês veem no aeroporto lá, né? Claim your luggage, né? Clame sua bagagem, né? Reclamar, né? Certo? Beleza. Isso aqui é interessante, gente. Eu tenho uma aula disso também aqui, ó. Record. Essa é interessante. Nós vamos ter que terminar essa aula, não vai ter jeito. Observe, gente. A mesma palavra, quando ela é verbo, a sílaba forte é a última. Quando ela é substantivo, a sílaba nesse caso aqui, é a primeira. Record. Vocês estão vendo? Eu só descobri uma forma de aprender isso. Como que eu aprendi? Deixa eu lembrar um verbo. Agora eu não lembro de cabeça, mas, por exemplo, recorde. Recordar é verbo. Não tem nada a ver. Peraí. Gravar é verbo. Vocês concordam comigo? Gravar. Todo verbo em português é oxítono.
Vocês sabiam disso? Todo verbo em português é a palavra oxítona? No infinitivo. Cantar, amar, comer, beber, Sim. certo? Partir. Ou seja, toda palavra terminada com R, ela é oxítona. Acho que não, é todo verbo. Todo verbo. O que é oxítona? A fibra mais Rosiane? forte. Então, é o seguinte, quando eu quiser falar record, quando eu quiser falar o verbo record, que é o verbo gravar, eu vou lembrar do português, que é a sílaba forte, verbo. Vou anotar isso. Anota isso aí, que isso é importante. Entendeu, Gislane? Sílaba forte no final. Exatamente. Então, se existem duas palavras iguais, igual record e record, que é o registro, né? É o registro, né? O record, né? O cara teve, né, o recorde, registrou a marca e tal, né? Certo, Gislane? Então, assim, se você quer falar o verbo, você vai dar força na sílaba na última, porque os verbos no português todos são oxítonas. Eu só entendi desse jeito. Eu tenho uma lição de pronúncia dessa aí, é muito legal a lição que eu tenho de pronúncia. Um dia que vocês quiserem, a gente pode fazer uma lição de pronúncia muito legal sobre isso aqui, tá? Eu tenho diversos verbos em inglês, mas é assim. Ficou claro aí, mais ou menos? Ficou, Lígia, mais ou menos? Deu para entender? Ficou. É lógico que acaba. Refrigerant é uma substância química que vai geralmente nas geladeiras, nos ar-condicionados, tá? Refrigerant. E o refrigerante é soda, pop, soft drink, tá? Geralmente lá no Canadá é pop, nos Estados Unidos acho que é soda, sei lá. Soft drink também. Resume, gente, muito interessante. Resume, continuar, recomeçar. Às vezes eu estou correndo, paro um pouquinho para conversar com alguém, eu travo o meu relógio, dou uma pausa, e depois eu dou resume, que é o continuar. E resumir é summarize. Aqui também tem interessante. Sensible é o sensato, racional. E o sensível é sensitive. Aqui, ó, interessante. Stranger. É o estranho, né? Tem uma música famosa de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Já ouviu, Gislane? Strangers in the Night? Frank Sinatra, não. Strangers in the Night. Depois nós vamos estudar ela um dia. Estranho, desconhecido, né? Estranhos na noite, né? E Guns N' Roses também tem uma música com o nome Strange. Mas eu sou mais antigo, eu pego só o Frank Sinatra, deixa eu falar. Foreign. Pronúncia chatinha, tá? Tem que estudar, não tem jeito. Stranger e foreign. Quer falar que é estrangeiro, não é stranger, não. Tá bom, gente? Né? Support, apoiar. Suportar é tolerar, né? I can't stand my cousin. Eu não posso tolerar minha prima, né? Uma coisa assim, meu primo, né? Certo? Tolerate também. I can't stand ou tolerate. É suportar, eu não posso suportar. Né? E can you support me? Você pode me ajudar, né? Tá acabando, gente. Tax, imposto, taxa, rate, fee. Tá? Então, taxas. Aqui é o imposto, né? Tax, rate, fee. Acabou. Achei que não ia acabar, não. Eu vi. Gente, vou parar de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado e vamos dar aqui por encerrada a nossa aula.